Vou fazer a leitura desse capítulo e alguns versos eu vou pedir você para ler. E aí você, por favor, o verso indicado você leia numa só voz. 1 Samuel 8. Aqui a nação de Israel estava sobre a liderança de Samuel, vocês lembram disso? E os israelitas agora vão pedir a Deus um rei. Eles não queriam a teocracia, onde Deus manda, mas eles queriam uma monarquia, onde um homem manda, um rei humano manda. E essa nação vai pedir a Deus, então, um rei, e é esse texto que Deus vai permitir com que isso aconteça, e Saul vai se tornar o rei. Mas o texto acontece assim, escute. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, sempre quando tem o porém, alguma coisa está ruim. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Verso 6, igreja. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também fez a ti. Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Prestem atenção na palavra tomará. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço de seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá um por capitão de 1000 e capitães de 50, outros para levarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará do vosso rebanho, e vos sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. 19, igreja. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas seremos um rei sobre nós. Para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós, fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel:
atende à voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volta cada um para a sua cidade. Até aqui. Deixa a sua Bíblia aberta. Irmãos, hoje eu vou conversar com vocês sobre essa temática, quando o povo troca Deus por um rei. Eu vou expor uma parte do texto para o meu e o seu coração refletir, e ao final, a gente vai tirar algumas aplicações para a nossa vida, para que a gente pratique aquilo que a gente aprendeu nesse texto. Alguém escreveu dizendo que há 2 tipos de pessoas no mundo. Escute isso. Você vê em qual grupo você está. Há 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que olham para Deus e diz para Deus: seja feita a tua vontade. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Mas há um segundo grupo, que são aquelas pessoas que Deus olha para elas e diz: seja feita a tua vontade. O primeiro grupo, Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. O segundo grupo é Deus que diz: então tá, seja feito a tua vontade. E se vocês conhecem a Bíblia e se lembram de Romanos capítulo 1, vocês vão se lembrar que em Romanos 1, Deus entregou alguns da humanidade para o seu próprio prazer, sua própria vontade. Porque uma das piores coisas que pode acontecer no ser humano é quando Deus diz assim para a gente: tá bom, seja feita a tua vontade. É trágico. A melhor coisa que pode nos acontecer é quando nós dizemos: Senhor, seja feita a tua, não a minha. Mas o contrário disso é desesperador, porque a minha vontade, a sua, a nossa, é sempre enganosa, é sempre contaminada, é sempre miúda, pequena. E este texto fala disso. Se vocês se lembrarem, vamos recapitular um pouco da história. Se vocês lerem o texto bíblico de Abraão, a história de Abraão, Deus falando com ele, Moisés, Deus falando com ele, o povo entra, vai para o cativeiro, sai do cativeiro, e em todo o tempo Deus está dizendo assim: eu vou ser o Deus de vocês, eu vou presta atenção na palavra, governar sobre a vida de vocês, eu serei o vosso rei. Inclusive quando o povo sai do cativeiro, o lembrete de Deus é: eu serei rei dentre vós. Se vocês lerem o Salmo 74, o salmista lembra esse feito. O Salmo 74, o salmista diz assim: o Senhor reina sobre nós. Porque o tempo todo Deus está trabalhando na nação dizendo: eu sou o rei de vocês. Mas aqui, o povo chega para Samuel e diz: Samuel, nós temos um pedido para fazer para você. Fala com o nosso rei. Aqui é eu traduzindo para você. Fala com o nosso rei Deus, que nós não estamos satisfeitos com ele não, nós queremos um rei da terra, um humano. Fala para o nosso rei, que a gente está insatisfeito, a gente quer um rei que reine sobre nós. Aí Samuel falou: tá bom, vou falar com Deus. Aí Samuel chega para Deus: Senhor, eles estão pedindo um rei. E aí a Bíblia diz assim, o verso 7, disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ti. Sabe o que o texto está dizendo? Deus está falando para Samuel: Samuel, fica tranquilo que o problema não é contigo, o problema é comigo. Eles estão rejeitando a mim quando pedem um Deus, um rei. O problema deles é comigo. Então faz o seguinte, Samuel, você vai atender, você vai levantar um rei, mas eu vou te dizer o que esse rei pode fazer. Eu fiz questão na leitura do texto de chamar a sua atenção para a palavra tomar. Várias vezes no texto está dizendo que o rei tomará os filhos, tomará a sementeira, tomará o fruto, tomará o dízimo. A palavra é sempre tomar, porque enquanto Deus reina sobre nós, é um Deus que nunca pensa em tomar de nós. Deus, quando reina sobre nós, é sempre na ideia de que Ele vai se doar a nós.
Mas o povo ficou insatisfeito com isso, eles falaram, nós queremos um rei humano. Aí Deus falou, então tá bom, só que o rei humano vai inverter esses valores. Ao invés de dar, ele vai tomar. Então, Samuel chega para o povo e diz, olha, Deus falou que ele pode colocar um rei sobre vocês, mas tem umas diretrizes aqui para vocês. E as diretrizes do rei é que vocês vão perder muita coisa. Mas a nação chega no final do capítulo e eles dizem, que assim seja, a gente quer desse jeito. Então, Deus fala para Samuel, pode ungir um rei sobre Israel. A história vai continuar no capítulo seguinte, 9. No capítulo 9, vocês vão perceber que Saul aparece em cena. E Saul é da tribo de Benjamim. Vocês sabem qual era ou quais eram as características da tribo de Benjamim? A tribo de Benjamim era especialista em arco e flecha e funda, lançamento de pedras. Presta atenção nessa informação. A tribo de Benjamim eram os especialistas em arco e flechas e lançamento de pedras. A tribo de Benjamim. Todo exército tem infantaria, cavalaria e infantaria, cavalaria e o terceiro, artilharia. Essa Angélica salvou minha vida, Angélica. Todo exército tem cavalaria, infantaria e artilharia. Cavalaria, o povo vai montado em cima, munido de flechas ou de funda ou de alguma outra coisa, ferramenta para atacar. A infantaria sempre vai na frente, é o combate corpo a corpo, mas a artilharia, na sua maior parte, era composta pela tribo de Benjamim. Por quê? Eles eram especialistas em flecha, em atirar pedras, lançamento com funda. Você lembra quando o confronto acontece de Davi e Golias? Ou o Golias com o exército de Israel? Quem era a pessoa mais capacitada para lutar contra Golias? Era o próprio rei Saul. Saul era da tribo de Benjamim, o verso 1 do capítulo 9 diz isso. Ele era especialista em utilizar flechas e fundas. A pergunta é por que não lutou? A resposta é clara. Porque ele teve medo, ele foi covarde. Mas vem um menino que não é da tribo de Benjamim, chamado Davi, que se mune de pedra 5 e resolve atirar contra o Golias. E você sabe da história, a pedra cava na cabeça do Golias, na testa dele, e ele mata Golias, ele levanta a cabeça de Golias morto e diz, adeus em Israel. Escuta uma palavra para o seu coração aqui, Deus não usa preparados, Deus não usa capacitados, Deus usa corajosos. O mais capacitado para vencer Golias seria Saul. Ele tinha posição, era rei, ele tinha histórico, era da tribo de Benjamim, ele era guerreiro, lutador, especialista em flechas e pedras, mas era medroso. E Deus não trabalha com medroso, Deus trabalha com corajoso. Vem Davi, não é especialista em pedras, Davi não é da tribo de Benjamim, mas Davi é pastor de ovelha, aprendeu a confiar em Deus em todo tempo, confiar em Deus. Ele olha, ele faz uma pergunta, o que vai ganhar, quem vencer esse gigante? E aí citam o prêmio para ele, ele falou assim, essa luta aí, gente, não é com a gente, essa luta é de Deus. Esse homem não está afrontando Israel, esse homem está afrontando o Deus de Israel. Quem é você, incircunciso, filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Ele se mune de 5 pedras, gasta uma só, o gigante cai, porque Deus usa corajosos. A pergunta que eu quero fazer para você é, você tem coragem de se dispor nas mãos de Deus? Eu não estou perguntando se você tem capacidade, eu não estou perguntando o seu histórico, eu estou perguntando se você tem coragem. Porque Deus usa corajosos. É gente, às vezes, que não tem histórico, não é de família importante, não tem um nome importante, não tem um sobrenome importante, não tem uma faculdade importante, mas ele diz, Senhor, eu estou aqui, se o Senhor quiser fazer através da minha vida, eu estou aqui, o gigante pode vir, que no poder do Senhor eu vou derrotá-lo. Deus usa corajosos. E é esse rei, Saul, que vai ser escolhido. Então, nesse texto, 4 coisas eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, sobre o pedido do povo, depois a resposta de Deus, em terceiro lugar, o aviso sobre o futuro, e em quarto lugar, o pedido do povo, quando é atendido,
e a gente tira aplicações. Então, primeiro, notem vocês o pedido do povo do verso 1 ao verso 5. No verso 1 ao verso 5 tem um problema que aconteceu. Aliás, dois problemas graves. O primeiro é que Samuel está velho. Antigamente, se vocês pensarem, quando a idade de uma pessoa se aproximava, avançava, geralmente a família tomava algumas iniciativas. Vocês lembram de Davi? Davi estava velho e chama o filho: filho, os meus dias já estão contados, eu quero que você seja homem e tenha coragem para governar. Então, geralmente acontecia isso. O povo percebeu que Samuel está velho. Então, eles precisam ter uma iniciativa para se preparar para a possível morte de Samuel. Então, esse era um primeiro problema. O segundo problema é que os filhos de Samuel não eram exemplo. Tem gente crente que o filho não é crente, gente. Pastor, muito duro, mas é realidade. Trabalhando com vocês com realidade. Filho de peixe, nem sempre peixinho é. Filho de crente, nem sempre crente é. Às vezes, Deus nos dá a graça de ter filhos crentes, e louvado seja Deus por aqueles que são crentes. E eu rogo a Deus, se porventura você tem um filho que não está nas mãos do Senhor, eu rogo para que ele se desperte no poder do Espírito Santo. Mas realidades da vida. Há pais muito piedosos, como Samuel, mas com filhos ímpios. Os filhos não foram exemplo, então a nação falou assim: então vamos fazer um negócio? Samuel já está velho, os filhos não são exemplo, vamos pedir a Deus um rei sobre nós. E eles apresentam um pedido para Samuel rogar a Deus para que Deus dê um rei sobre eles. A partir do verso 6, segundo ponto, é a resposta de Deus. No verso 6, começa dizendo: porém esta palavra não agradou. Não agrada Samuel, porque Samuel sabia que o tempo todo Deus queria ser rei. O tempo todo Deus estava trabalhando na nação como rei. E a nação que diz, me dá um rei, está dizendo, nós não queremos o Senhor. Então, essa segunda verdade, Deus vai responder dizendo o seguinte: já que eles querem, nós vamos dar. O terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é o aviso, a partir do verso 10. Deus vai avisar sobre o futuro. A partir do verso 10, Deus vai dizer assim: olha, diz então para a nação, já que vocês querem um rei, que esse rei vai ter alguns direitos. E os direitos são sempre cruéis. Ô, gente, só nota de rodapé. A gente não tem, na nossa nação, a gente não trabalha com reis, como, por exemplo, a Inglaterra trabalha. A gente tem um estilo de governo diferente. Mas todo estilo de governo é deficiente, porque todo estilo de governo é injusto. Nenhum governo sobre nós, seja dos menores, um prefeito, até o maior, o presidente da República, no nosso caso, como o Brasil, tudo líder sobre nós é injusto. Então, em alguns momentos, nós sofreremos essas injustiças, porque todo rei, todo governo sobre nós é limitado, é de gente. Mas notem que o povo está preferindo isso do que o governo de Deus. Eles estão dizendo, o governo do Senhor é tão perfeito, mas eu quero então terminar. Eu prefiro o governo dos homens, vai ter certa injustiça. E o que é interessante, é que se vocês perceberem, meus irmãos, duas vezes a nação diz assim, o verso 5, se vocês tiverem condição, joga na tela, turma. O verso 5 diz, e lhes disseram, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Olha o que Israel está falando. Todas as nações estão tendo um rei, mas nós não. Ao invés de a gente influenciá-lo, a gente está sendo influenciado. A gente quer que o Senhor faça na vida da gente o que o Senhor está fazendo na vida deles. A gente não quer ser diferente, a gente quer ser igual. Isso é um perigo na vida do crente. Quando ele quer ser igual e não diferente. Quando ele quer imitar e não influenciar. Isso é um perigo. A nação vai dizer isso pela segunda vez. O verso 20. Para que sejamos também como todas as nações. Olha o verso 20. Para que sejamos também como todas as nações. Irmãos, o tempo inteiro Deus separou a nação de Israel para ser diferente. O tempo inteiro Deus está falando com a nação, gente, eu vou fazer de vocês uma nação modelo. O mundo vai olhar para vocês e falar, vocês são diferentes. O tempo inteiro Deus está trabalhando com essa ideia de tornar essa nação distinta. Mas a nação está chegando para Deus falando assim, não estão querendo ser diferente em nada, a gente está querendo ser igual.
O que o Senhor está fazendo lá nos outros lugares, deixa acontecer com nós também. Isso é cruel. Mas por último, vocês verão o pedido do povo atendido a partir do verso 19. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Agora percebam o verso 1 do capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afis, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul. Deus vai levantar Saul. A promessa é que vai dar um rei. Ok? Agora presta atenção no verso 16 do capítulo 9. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por... Ô, gente, a nação pediu o quê? Rei, mas Deus está falando, eu vou dar um príncipe. Até nos nossos pedidos mais podres, Deus é misericordioso. A nação está falando, me dá um rei. Deus está dizendo, eu vou dar um príncipe. Ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Se vocês perceberem, 3 reis vão reinar sobre Israel principais. Saul, que começa agora, depois de Saul, Davi, e depois de Davi, Salomão. Vocês se lembram que, com Davi, Deus disse para Davi que da descendência de Davi sairia um que reinaria por toda a eternidade, e o seu governo não teria fim. Eu vou lembrar vocês de Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vocês lembram desse texto, ok? O que o texto está ensinando para mim e para você? O povo pediu um rei, mas Deus está falando assim, eu mesmo sabendo o pedido errado de vocês, eu não vou abrir mão de dar um rei eterno para vocês. E quem é esse rei? É claro que é Jesus. Abra a Bíblia para vocês perceberem, Atos 13, 21. Atos 13, 21, a gente vai tirar aplicações para a nossa vida. Atos 13, 21. Diz assim o texto, Paulo está testemunhando em Antioquia, ele vai usar desse exemplo, desse texto que nós lemos lá em Samuel, ele vai usar agora aqui. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então prestem atenção, no pior pedido de Israel, a gente não quer o Senhor como rei, a gente quer reis humanos. E vocês conhecem a história de Israel, viu que foi trágico. Trágico. Vinha um rei que andava com Deus, a nação melhorava. Vinha um rei que não andava com Deus, o negócio era caótico. Uma tragédia acontecia. Mas Deus falou assim, mesmo vocês pedindo coisas erradas e me desagradando, eu não vou abrir mão de continuar meu plano. Eu vou prover para vocês um rei dos reis, o Senhor dos senhores. Vem Saul, vem Davi, vem Salomão, mas não esqueçam que na história nasce Jesus para governar, e diz Isaías 9:6, que o governo dele não tem fim. Pastor, qual que é as lições aqui para a nossa vida? Eu separei algumas. Primeira lição, cuidado com a pressão dos outros, de querer fazer você ser igual a todo mundo. A nação olhou para o lado e falou assim, a gente quer ser igual a eles. Isso foi trágico. Irmão, escute uma palavra para fechar para o seu coração. Vou falar igual o pastor Anderson esteve, deixa Deus ministrar o seu coração. Escute aqui, não queira que Deus te trate
como Deus trata os ímpios. Toma muito cuidado com as comparações. Mas fulano, mas Beltrano, mas você, 1 Pedro 2,9, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, você é um povo diferente, você não é igual a todo mundo, você não faz o que todo mundo faz. Deus trata com você com um diferencial. Você é povo de Deus, propriedade de Deus. Então, toma muito cuidado quando você diz, mas fulano, mas Beltrano, mas lá. Meu irmão, a nossa vida não é para se comparar a ninguém que não seja de Deus. Nós somos de Deus. Então toma muito cuidado, a nação olhou para o lado e falou, a gente quer ser igual, e o ser igual é prejuízo no reino. Eles não são filhos, nós somos. Conseguem compreender? A segunda lição que eu quero chamar a sua atenção é, todas as nossas escolhas têm consequências. O povo diz, nós não queremos o Senhor reinando mais sobre nós. O povo diz isso. Aí Deus falou, então vai ter consequências, vai vir um rei humano. E, gente, foi a amarga história de Israel. Dá uma lida em Samuel, em Reis, em Crônicas, que vocês vão ver como é que foi amargo. A nação minguava, pagaram o preço, porque pediram algo muito miúdo. Eu aqui quero dar uma nota de rodapé para você. Nem todo pedido atendido é sinal que é coisa boa. Quando o povo pediu, dá um rei, Deus falou, vou dar. Deus atendeu. Mas que ótimo, Deus ouviu as nossas orações. Toma muito cuidado. Eu comecei nossa conversa dizendo, 2 grupos de pessoas, aquelas que dizem, seja feita a tua vontade, e aquelas que Deus diz, seja feita a tua vontade. Estar nesse grupo é desesperador. Às vezes a minha oração vai ser respondida, mas vai ser respondida com desgosto de Deus, nunca para o meu benefício. Então toma muito cuidado com isso. Nem toda oração respondida é sinal que Deus está se agradando. Que a gente às vezes pede algumas coisas e Deus atende e fala, não, é sinal que a minha vontade se uniu a dele, deu tudo certinho. Mas pode ser que não, de acordo com esse texto, pode ser que não. Terceira aplicação, nem toda liderança é justa, irmão. Então, cuidado para você não fazer dos líderes terrenos deuses para o seu coração. Cuidado. Nós não estamos em época de eleição não, mas seria uma boa palavra para a época de eleição. Cuidado para você não projetar em homens aquilo que só Deus faz. Mas o alerta continua para o seu coração. Cuidado para você não depender de homens, mulheres, líderes que estão sobre nós, e a gente os tem. Não tem como fugir deles. Agora, não projete sobre eles aquilo que só Deus faz, porque toda liderança humana é falha, é injusta, é miúda. E tem muita gente que está preferindo liderança humana do que uma liderança divina sobre ela. Outra aplicação. Que tipo de rei você tem escolhido para reinar sobre você? Tem gente que tem reis, homens, tem gente que é o próprio rei. Sou rei de mim, faço a minha própria vontade, é o que eu quero. E tem um punhado de gente revoltada com Deus, porque Deus não faz a vontade dele. Que tipo de rei tem reinado sobre você? A minha oração é que seja o Senhor do universo, o Rei da glória, aquele que começou lá atrás dizendo para Israel, eu vou ser o rei de vocês, e chegou lá na frente e diz, eu vou enviar o meu filho como rei sobre vocês, e ele reinará para sempre. Irmãos, nós somos de um exército cujo rei é o Senhor Jesus. Nós fazemos parte desse povo. Então a gente está na cavalaria, infantaria, artilharia, nós estamos nesse grupo. Alguns de nós estão lá na frente, outros de nós estão aqui atrás, mas todos nós pelo mesmo rei, o rei que o seu governo não tem fim. Louvado seja Deus, porque até nos piores pedidos, Deus é misericordioso, né? Às vezes a gente pediu, Deus, eu quero casar com fulano. Deus, eu quero casar. Filho, não, filho. Quer casar com fulano? Não, filho. Quer casar com fulano? Não. Aí Deus fala, tá bom, seja feita a tua vontade. Mas aí, no decorrer do tempo, Deus falou, vou ser gracioso, né? Aí tá aí vocês, eu, nós.
Graças a Deus pelas misericórdias do Eterno. Graças a Deus por sua vontade perfeita, agradável, justa. Louvado seja o Senhor. Até mesmo nos nossos piores pedidos, Deus é misericordioso. Jesus veio, mesmo o povo não querendo um rei como Deus. Última aplicação. Deus usa os seus servos para nos alertar, irmãos. Samuel foi usado. E Samuel diz: vocês tomem cuidado, porque esses reis tomará de vocês. Mas a despeito dos alertas, o povo disse: não tem problema. Escute, eu estou dizendo uma coisa para você. Agora, você está sendo alertado. Agora, pela graça de Deus, Deus está me usando para te alertar. A pergunta é: vamos continuar como os israelitas que disseram: não importa o alerta, queremos um rei. Queremos algo que não é de Deus. Ou a gente vai: Senhor, obrigado pelo alerta. Corrigir rotas para acertar o caminho, porque nós queremos que seja feita a tua vontade. Irmãos, essa nação sofreu amargamente porque pediu o que Deus não queria dar. Deus tinha coisas muito maiores, mas eles queriam coisas muito menores. Às vezes o seu pedido, toma cuidado com isso. Às vezes Deus não está te atendendo porque você está pedindo pouco. Pastor, você está sendo um pastor humanista? Não estou. Às vezes os nossos pedidos, Deus olha e fala assim: meu filho, você é tão pequeno. Você é tão pequeno. Quem é pai sabe que criança às vezes faz alguns pedidos inusitados, né? Pai, só me dá tal coisa, me dá tal presente, me dá. E às vezes as crianças pedem um negócio. Só me dá tal coisa. Você é tão pequeno. Você é tão miúdo. Aí você que é pai, você fala assim: ô filho, mas pede um negócio melhor. Isso aqui é tão pouco. Às vezes muitos de nós estamos diante de Deus, pedindo coisas para Deus. Deus está dizendo assim: vocês estão querendo um rei humano? Isso é tão pouco, gente. Deixa eu ser rei de vocês. Isso é glorioso. Então, ao invés de vocês pedirem um rei, pede um coração submisso ao Rei dos Reis, que vocês viverão a melhor história da vida de vocês. Que nossos pedidos sejam assim, irmão: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a tua vontade nós vamos encontrar tudo o que nós realmente precisamos: alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, frutos do Espírito. Onde tem isso? Não é numa farmácia, é em Deus. Vamos louvá-lo?